Boa tarde, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live do Português com Estilo. Eu, professora Fernanda Santos. Boa tarde, galerinha. Sejam bem-vindos, chamem os colegas, aproveitem as lives gratuitas e preparem-se para todos os concursos que estão por vir. Vamos ter um pouquinho de paciência, mas os concursos eles chegarão. E nada melhor do que a gente sentar e estudar. Todo mundo conseguiu pegar o material? Avisem aí, galera, para que a gente envie depois para vocês. O material está na nossa bio. Boa tarde, Vanessa, tudo bom? Seja bem-vinda. Convidem os amigos para prestigiar mais uma live. Estou aguardando a professora Fernanda Santos, que já está aí. Acho que ela esqueceu do horário. Eu mandei mensagem para ela, falei, Fê, vamos. Oi, Dani, tudo bom? Gente, meu cabelo hoje tá treva. Fê, eu não apareceu para mim. Ah, agora sim. Oi, Dani, como é que você tá? Gente, Dani estudou comigo na UF. Nossa, quanto tempo, Boa Dani, como é que você tá? tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Gente, Fernandinho, hoje eu tô achando meu cabelo uma treva, sabe? Mas tô É, tentando dar um jeito. Não sei. Eu não tô gostando dele, não, Fernandinha. muda o Papo de lado, mulher, papo de muda o lado, mulher. muda o lado, muda o Boa lado. tarde, mestre Rufino. Tava falando com a galera aqui, né, para compartilhar a nossa live. Perguntei se o pessoal tá tranquilinho aí, com o nosso material já em mãos. Hoje a gente traz um assunto muito pertinente para todas as bancas, que é regência verbal, não é isso, Fernandinha? É isso, galera. Nossa live de toda terça-feira, um assunto extremamente importante para várias bancas, vários concursos aí, principalmente no que se refere ao estudo da sintaxe. Você precisa ter uma boa base de regência verbal para caminhar no estudo da análise sintática de uma forma bem eficaz e aprofundada. Boa tarde, Exatamente. Camila Anderson. Boa tarde, galera. Vambora! Um beijo para você, Fernando. Beijo aí para todos de São Paulo. Tá vendo como nós alcançamos o Brasil inteiro, Fernandinha? Mestre Rufino com canal no YouTube. Oh, novidade boa! Professor Mário Rufino, canal no YouTube. É, gente, olha, agora as lives de segunda-feira comigo e com o professor Rufino, lives gratuitas, são poucos ainda que ainda estão se arriscando nessas lives gratuitas. Eu, Fernandinho e Rufino, ainda estamos presentes nesse projeto beneficente para ajudar vocês na preparação para qualquer concurso. A gente tem um carinho muito especial pela galera do magistério, às segundas-feiras, com conhecimentos pedagógicos. Terças-feiras, aqui é para todo mundo. A gente abraça todo mundo. O pessoal da Polícia Civil, da PRF, do DEPEN, do TJ. Então, hoje é para todo mundo. E, Fernandinha, como bem disse, trazemos uma temática hoje muito especial que está dentro do campo da sintaxe. E regência é um assunto muito abrangente. Então, se não se dedicar, se não rever os conceitos sintáticos para atender essa demanda toda, que é a questão da regência verbal, vai perder uma questão de bobeira, mas não é isso que vai acontecer com aqueles alunos que nos acompanham. Então, divulguem as nossas lives, espalhem nossos materiais, aqui é tudo gratuito, aqui é feito tudo com muito amor, não é isso, Fernandinha? É isso, galera. Vamos com tudo, vamos estudar, vamos aproveitar as oportunidades que nos surgem. Além disso, Fernandinha, você conta aí dos nossos cursos. Um que inicia nessa sexta-feira e o outro que inicia na primeira semana de agosto. Fala para essa galerinha aí o que a gente tem de bom, Fê. Vamos lá, galerinha da PSERG. Já estamos na turma 5. Turma 5.
um acompanhamento online que acontece às terças-feiras e às quintas-feiras, no horário de 8 horas a 9h30 da noite. Então, galerinha da PSERG, estamos aí. 2 turminhas novas. Hoje, infelizmente, se encerra uma turma Magistério, Selecom. Alô, alô, São Gonçalo. Estamos aí. Um acompanhamento online, produção de prova discursiva para você que vai realizar o concurso de São Gonçalo, ok? Hoje é a nossa última aula, infelizmente. Mas, calma, 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 calma. Outras novidades estão surgindo. Mais uma turma, acompanhamento individualizado. Só aqui, Verso, conhecimentos pedagógicos, língua portuguesa para todos vocês, ok? Acompanhamento individualizado para você que vai prestar o concurso para São Gonçalo. Também temos uma turma simulados de conhecimentos pedagógicos e língua portuguesa para a galera do magistério. E não para por aí, já estamos organizando a pedidos. Muitos alunos têm muita dificuldade no português básico, aquele da titia teteca mesmo. O que é vogal? Quase pegando na mão a escolinha no bom sentido, não no sentido pejorativo da palavra. Estamos preparando aí um curso mega especial para você que deseja prestar concurso para qualquer área. Língua portuguesa é matéria-chave para qualquer concurso público. Português do zero. Acompanhe as novidades que vão surgir em breve. Polícia Civil, Magistério, você que vai fazer DPEM, TJ. Este curso é direcionado para qualquer candidato que prestará concurso público. Não percam a oportunidade. Escolinha, isso aí, Vanessa. É escolinha mesmo, mas é escolinha aprofundada. Isso aí, Fernandinha. Então, olha só, galera. Temos nossa turma de simulados para magistério, iniciando na sexta-feira com o mestre Rufino. Temos nosso acompanhamento individualizado para a prova de São Gonçalo discursiva, português de 0 a 10, comigo e com a professora Fernanda Santos. Breve será lançada essa turma. Então, galera, é só estudar. Tenho visto que o pessoal está colocando e não está conseguindo. Carla, como Carla é nossa aluna, eu vou mandar, Carlinha, para você em forma de PDF, tá? Quem não está conseguindo. Danizinha, foi uma amiga que estudou lá na UF comigo, se formou comigo. Dani, tu já está no mestrado também. É uma fase muito gostosa, Dani, você vai curtir muito, só que não, é mentira, é caô, é muito doloroso, mas vale a pena. Rumo ao doutorado, se Deus quiser. E aí eu te mando o link, se você não conseguir pegar na bio, eu coloco lá para você via direct. E, Fernandinha, eu vou trazer uma ideia que eu tive aqui para premiar essa galera também que nos acompanha nas lives. Vamos fazer um compêndio, Fê, com todas as lives que nós fizemos até hoje, tudo organizadinho no arquivo e enviar para essa galera com gabarito, Fê? O que você acha? Muitas lives já, se eu não me engano, eu acho que tem quase um papo de quase 500 exercícios desde esse período em que estamos semanalmente produzindo lives com conteúdo para toda a galera. Então vamos lançar isso aí, né, Fernandinha? Vamos lançar isso aí? Essas lives aí? Vamos lançar esse revendo as lives com o material em PDF bonitinho pra galera. O que você acha, Fê? Vamos pensar nesse projeto? Bora! Vambora! Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. E não esqueçam de curtir as nossas lives, terças e quintas, segunda com o mestre Rufino. E para que vocês que venham a primeira vez aqui assistir ao nosso trabalho, vamos que vamos, né, Fernandinha? Vamos às questões? Bora! Vambora! Questões. Lembrando que o material, galera, sempre fica disponível
na minha bio do Instagram. Basta você clicar lá no link, o link do Google Drive, e também está disponível no Instagram da professora Sônia, ok? Fê, essa posição assim tá me angustiando. Parece assim, ai, tô cansada. Estamos muito cansadas. Mas vamos lá, vamos sacudir os cabelos, ajeitar os óculos, Bora! fazer um tchan. Questão número 1, CESP, você faz auditor fiscal, ó, prova top, galera. Questão de 2020 super atual sobre regência verbal. E essa questão, ela trata, né, aquele famoso temor de todos os candidatos que farão prova para Sebrasp, né, que mudou agora, não é mais CESP, é Sebrasp, galera. Certo ou errado? Quando vem essa prova nesse formato pessoal, fica apavorado. Mas aqui, ó, não tem vez esse pavor não, vamos detonar a banca. A questão diz o seguinte: sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal restam poderia ser substituída por mantém-se. Olha só, galera, o CESP, nos enunciados, amam, tá, esse tipo de questão. Dica: comecem pela correção gramatical. Se houver algum prejuízo que fere a norma culta, vocês nem precisam se preocupar com o sentido. Vocês já detonam a questão. E aí, observando lá na linha 26, temos a seguinte construção: enquanto muitas companhias restam presas na divulgação. Você teria que tirar o restam e colocar o mantém-se. Enquanto muitas companhias mantêm-se presas na divulgação. Qual é o problema aqui, galera? Mantém-se com acento agudo tem que combinar com um sujeito, com o núcleo no singular. Observem que o núcleo está no plural, companhias. Então, o acento não pode ser circunflexo. Perdão, não pode ser agudo. Ele tem que ser o acento circunflexo. Porque mantém-se com acento circunflexo, combina, concorda com o núcleo do sujeito no plural. Companhia está no plural. Então, já detona a questão aí, nem preciso me preocupar quanto ao sentido. Por quê? Porque eu já verifiquei que eu tenho uma incorreção gramatical. Então, eu poderia sim substituir por mantém-se? Sim, o sentido não mudaria, galera. Mas eu preciso ter a correção gramatical. E como é que eu tenho essa correção gramatical? Colocando o verbo manter no plural, usando o acento circunflexo. Então, galera, tá erradíssima a questão, ó. Errado. Tudo bem? Erradinho. Então, dica para quem vai fazer prova para o Sebrasp: não se preocupe em pensar no sentido. Olhem primeiro a correção gramatical. Se tiver correção gramatical, vai para o sentido. Se tiver incorreção, não tem jeito, galera. Erradíssimo. Tudo ok? Todo mundo entendeu? Podemos continuar? Ficou claro, Fernandinha, para você? Oh, nossa, que professora maravilhosa! Eu entendo tudo! Não posso abandoná-la! Isso aí, acho bom, hein, Fernandinha? Questão número 2, Consulplan, galera. Não entendeu, Daiane? Entendi. Daiane não entendeu, então vamos voltar. Olha só, eu tenho que retomar o trecho, Daiane, tudo bem? E o trecho é o seguinte: enquanto muitas companhias restam presas, tá? Eu tenho que substituir o verbo restar pelo verbo manter. O que acontece? Quando você estuda lá verbo, tá? E também estuda acentuação gráfica com os acentos diferenciais, você tem que lembrar o seguinte: o verbo ter, quando você observa que existem verbos derivados do verbo ter, como manter, tá? O que você vai observar? A presença do acento diferencial. Se o verbo manter estiver sendo usado na terceira pessoa do singular, ele tem que ter acento agudo. Se você observar que o verbo manter está com acento circunflexo, é porque ele está na terceira pessoa do plural. Isso é acento diferencial dos verbos derivados do verbo ter. Manter, observem que é derivado do ter. E aí, o que acontece?
Quando eu tenho o verbo mantém, como está lá na questão, com acento agudo, o sujeito com o qual ele tem que concordar tem que estar no singular. Mas quando você observa lá na questão, você observa que companhias está no plural. Então, a correção gramatical ela seria mantida se você colocar o verbo manter no plural, ou seja, usando o acento circunflexo. Então, eu já elimino aí, né, a correção gramatical porque ela está incorreta, ela está inadequada, porque o verbo manter, como eu já disse, precisa estar no plural para fazer a concordância verbal correta e adequada à norma culta. Ficou claro, Daiane? A grande questão quando a gente trabalha a regência verbal, a gente tem uma demanda de muitos outros assuntos. Nesse caso aí, eu precisei pensar, além da regência do verbo, eu precisei pensar na questão da concordância verbal e também da questão da acentuação gráfica. Não é isso, Fernandinha? Foi? Ótimo. Então vamos para a questão 2, Daiane, e toda a galerinha aí que está nos acompanhando. Show, entendi. Questão 2. Considerando os excertos, atendimento às vítimas, se antecipar a esse tipo de tragédia, de modo a estimular o diálogo. Relacionados à estrutura das escolas. Pode-se afirmar que... Por que essa questão é uma questão de regência? Porque observem que ele destaca estruturas que apresentam tanto o uso da preposição pedido pelo termo anterior, tá? Que é o termo regente. E observem só, quando eu digo atendimento às vítimas, atendimento é um nome, então eu estou trabalhando com regência nominal. Atendimento a algo, às vítimas. Se antecipar a esse tipo de tragédia, se antecipar a algo. Quem está pedindo aí a preposição é um verbo, então eu estou trabalhando com regência verbal. Outro exemplo, de modo a estimular. De modo a é uma locução prepositiva, e as locuções prepositivas elas terminam com preposições, nesse caso aí é a preposição a. E o último exemplo é relacionados a algo. Eu tenho mais uma vez aí uma regência nominal. E aí, o que a gente tem nas alternativas? Na letra A, em todos os fragmentos, o emprego da preposição a está relacionado à regência verbal. Eu já desconstruí isso quando eu disse que atendimento a, de modo a e relacionados a não é regência verbal, é regência de um nome. Então, letra A está inadequada. Letra B, os termos regidos são elementos determinantes no uso da preposição. Quem determina o uso da preposição não é o termo regido, não, é o termo regente. Então, ao invés de estar regido, ele tinha que estar regente, galera. Então, eu já desconsidero aí a alternativa B. Letra C, a exigência ou não do acento grave, indicador de crase na vogal A, demonstra mudança do tipo de regência de um fragmento para outro. Incorreto, gente. A regência de todos os fragmentos é acerca do uso da preposição a. Não houve mudança. É atendimento a, se antecipará, de modo a, relacionado a. Então, também está inadequado. Letra D. O emprego obrigatório da preposição a pode ser observado em todos os trechos destacados, sem exceção, tendo em vista a regência apresentada. Encontramos o nosso gabarito. Ó, galerinha, a plaquinha da tia Soninha inspirada no mestre Rufino, letra D. Tudo ok, galerinha? Fê, eu tô percebendo que você tá no roda-roda. Roda hoje pra mim. Acho que a Fernandinha, ela tá caindo, voltando, caída. É isso, Fernandinha? Por enquanto, galera, comentem, façam as suas perguntas. Está no roda-roda hoje, né, Fernanda? Também. A saga da internet. A Fernanda e a internet. Um livro da pandemia. Título. Fernanda e a internet. Gabarito, um errado.
Fernandinha tá travando hoje, gente. É porque chega final do mês, né? A gente esqueceu de pagar aquela conta. E aí, o que a gente faz? Deixa a internet por último para pagar. E não sobrou dinheiro, fica pro próximo. Aí, ó, a Maria aí, ó, dizendo, vamos pagar essa conta, Fernandinha. Vamos fazer vaquinha, gente. Papai, Inscrevam-se nos nossos cursos. Vamos dar um up nessa teacher. Eu vou sair. Tá, galera, enquanto a Fernandinha tenta voltar, a galera tá perguntando qual é a diferença entre a regência verbal e nominal. Galera, é quem pede a preposição. Se for um verbo, regência verbal. Se for um nome, e o que se entende como um nome? Um adjetivo, um substantivo, um advérbio, aí a gente trabalha com a regência nominal. Olha lá, se vocês observarem na questão 2, atendimento. É o atendimento substantivo. Então, se trata de regência nominal. Quando eu digo antecipar algo, é verbo antecipar. Regência verbal. De modo a. Esse modo aí é o núcleo, tá? Dessa locução prepositiva. Não é verbo, né, gente? É nome. Relacionados a. Relacionados é também um nome, não é verbo. Então, trata-se de regência nominal. Vai, Fê! Bora! Questão 3, RBO. Assinale. Regência verbal pede preposição? Depende. Depende do verbo. Se o verbo for transitivo direto, o uso da preposição não é obrigatório. Se for um verbo transitivo indireto, a preposição é obrigatória. Então, você vai analisar o contexto e o verbo que está sendo empregado na frase. Por isso que trabalhar com regência, verbal é trabalhar com, obrigatoriamente, a transitividade do verbo. Lua, vai dar uma olhadinha lá, para ficar mais claro isso para você, em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbos bitransitivos e verbos intransitivos. Porque ainda que os verbos intransitivos não precisem de complemento, muitas vezes eles vêm acompanhados de expressões com preposição. E aí a gente vai chamar essas expressões com preposição de adjuntos adverbiais. Então, para saber regência, tem que voltar lá, dar uns passos atrás e estudar transitividade verbal. Vai, Fê, antes que você caia. Questão 3, assinale a alternativa cuja regência verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Letra A. Escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia de sua vida. Perceba que aqui a banca utiliza a regência verbal com o pronome relativo. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Esse verbo solicita obrigatoriamente a preposição de. Qual é a posição da preposição, galera? Sempre antes do pronome relativo. Consertando a frase. Escolha um trabalho de que goste e não terá que trabalhar nenhum dia sequer de sua vida. Na letra B, gostaria de ir num lugar agitado para comemorar meu aniversário. Quem vai, né, gostaria de ir a determinado lugar. Cuidado, porque de forma indevida utilizamos a construção com a preposição em. Vou em determinado lugar. O que a gramática prescreve é quem vai a determinado lugar. Então, gostaria de ir a um lugar agitado. Fala, Marida. Eu ia brincar com a Flavinha que está assistindo aí a nossa live hoje, nossa aluna da PSEG. Ela me mandou um áudio e falei, olha, não estou vendo você nas aulas ao vivo. Quando eu chegar a casa, eu vejo o que você me pede. Ela, amém, professora, chegar a casa, como assim? Isso é espetacular. Ai, Flavinha, fiquei até sem graça, né? Porque não há problema algum de nós utilizarmos, né? Cheguei em casa, e é o que a gente mais ouve aí, mas que a gente sabe que difere do que a norma culta prescreve. Exatamente, galera. Então, o erro da letra B
você vai separar a preposição do artigo indefinido, chegar a um lugar agitado. Na letra C, muitas vezes prefiro utilizar dicionários do que pesquisar dúvidas em qualquer site da internet. Verbo preferir. O verbo preferir para a norma culta é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Cuidado, porque este verbo não admite expressões de intensidade nem expressões comparativas. Eu tenho aqui uma expressão comparativa do que? O que invalida a alternativa C. Prefiro uma coisa a outra. Então, você prefere algo a algo, ok? Com a preposição a. Gente, vamos ter um pouquinho de paciência, porque a Fernandinha travou. Vou continuar até que ela volte. Voltou, Fê? Letra C. Ih, tô travando. Tá travando, Fê? Eu vou continuar para a gente conseguir terminar a live. Na letra C, como a Fernandinha bem já explicou, prefiro utilizar dicionários a pesquisar dúvidas. Essa reescrita adequada para esse fragmento. Na letra D, Fê. D. Devemos sempre nos lembrar que a vida é curta demais para não aproveitarmos. Aqui eu tenho o verbo pronominal, lembrar-se, nos lembrar. Quem se lembra de alguém ou de alguma coisa. Faltou a preposição. Devemos sempre nos lembrar de que a vida é curta demais. Na letra E, nossa resposta. Os programas de TV a que mais assisto são os de esporte. O verbo assistir apresenta diferentes regências. Nesse caso, o verbo assistir está com o sentido de ver, presenciar. É um verbo transitivo indireto, solicita obrigatoriamente a preposição a. Então, quem assiste, assiste a determinada coisa. Vou colocar a preposição antes do pronome relativo. 3, letra E de excelente. Nossa resposta. Ok, galera? Questãozinha 4, CESP. Atenção, galera, o TJ, DPEM, vamos com tudo. Na linha 14 do texto, o termo de que poderia ser substituído sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto por. Então, vamos lá. A frase é a seguinte: o meio de que nossas vidas dependem. Percebam que aqui eu tenho o verbo depender, determinada coisa. Então, a inserção dessa preposição se deve ao fato da regência verbal. Qual é a alternativa em que eu mantenho a presença da preposição de solicitada pelo verbo? Na letra A, galera, não cabe. No qual é em mais o. Invalidamos. Na letra B, pelo qual. Pelo é a fusão da preposição por mais o. Tá fora. Pronome cujais. Tem que estabelecer a ideia de posse aqui. A posição é estar entre dois elementos substantivos, o que não cabe nessa frase aqui. Na letra D, eu tenho dois quais, mas perceba que o elemento antecedente é a palavra meio, palavra masculina singular. Dois quais é um pronome, né? A preposição de mais os. E aqui a banca utiliza um pronome no plural, o que não cabe. Nossa resposta, letra E de excelente, do qual. O meio do qual nossas vidas dependem. Eu mantenho a correção gramatical e o sentido também é preservado. Portanto, questão 4, letra E de excelente. Isso aí, galera. Coloquem as dúvidas que forem surgindo, porque a gente sabe que regência verbal é um conteúdo extremamente difícil. E aí, à medida que nós vamos avançando, a gente vai conseguindo responder as questões. Questão 5 comigo.
Sebrasp. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o segmento. Observem qual o segmento que temos que substituir. A instrução, o saber e a técnica levariam necessariamente à felicidade coletiva do texto, né? E coloca lá a nomenclatura do texto. Assinale a opção que a proposta indicada mantém os sentidos e a correção gramatical do texto. Observem só, galera, levariam a, esse verbo é transitivo indireto e apresenta a preposição aí, que se juntou ao a anteposto à felicidade e por isso recebeu o acento grave. Então, na letra A instrução e o saber e a técnica motivariam necessariamente a felicidade. Quem motiva, motiva alguém ou algo, né? Então, esse verbo aí é verbo transitivo direto, ele não pode ter como complemento o elemento preposicionado. Então, esse a felicidade aí, com o acento grave, indica que ele está preposicionado. Seria um objeto indireto. Não está correto, porque esse verbo não pede um verbo transitivo direto. Letra B. A instrução, o saber e a técnica implicariam a felicidade coletiva. Estou até tirando necessariamente, que foi colocado aí para dificultar a visualização da regência do verbo por você, aluno, mas não tem que se preocupar. Tá entre vírgulas, você retirou aquele elemento e observa que, mais uma vez, o a felicidade coletiva, ele vem com acento grave, indicando a presença de uma preposição. Só que o verbo implicar, galera, nesse caso, ele não apresenta preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Letra C. A instrução, o saber e a técnica chegariam à felicidade coletiva. Aí, ok, eu tenho sim uma regência adequada para o verbo chegar, só que eu tenho uma alteração de sentido. Eu não tenho para a substituição do verbo levar, tá? Levar a alguma coisa é proporcionar, é ter finalidade. Agora, chegar é algo limite. É como se você tivesse no limite para que alguma coisa acontecesse. Então, na letra C, o problema não está na estrutura gramatical, mas sim no sentido, tá? Letra D. A instrução, o saber e a técnica conduziriam à felicidade coletiva. Aí eu tenho o verbo transitivo direto, mas eu também tenho mudança de sentido, porque conduzir significa guiar, né? Algo ou alguém. Então, só nos resta o quê, galera? A letra E. A instrução, o saber e a técnica proporcionariam a felicidade coletiva. Eu tenho aí o verbo transitivo direto, eu tenho aí essa relação de sentido mantida também. Então, eu tive correção gramatical e também tive a manutenção do sentido global do texto. É a Carlinha Sebrasp, não é mole não, tem que estar muito bem preparado para enfrentar essa banca. Mas é isso aí, estudando a gente chega lá. E fazendo muitas questões. Questão 6. Em relação à transitividade verbal, demonstrada nos trechos destacados a seguir, assinale aquela que se diferencia dos demais. Então, a gente tem aí uma questão da banca Consulplan, galera. É isso aí, Pri. É uma banca que quem alcança uma nota de excelência para o Sebrasp foi o aluno que se dedica. É aquele aluno que não espera edital, não. É aquele aluno que vai estudando há anos para alcançar uma nota de excelência no concurso. Aluno que acha que vai ser aprovado é 1 em 1 milhão, é ganhar na Mega Sena. Então, não espere o edital sair, não. Se preparem antes. Isso que é importante. Faça uma revisão gramatical sempre, tá? Questão 5, galera, letra E. A plaquinha aqui da tia Sônia, letra E. Questão 6 é de transitividade verbal. Olha lá na letra A, né? E pede para que você assinale aquela que diferencia, aquela que é diferentona, aquela que quer aparecer. Então, com exceção de uma, a gente tem todas as outras classificações exatamente iguais. Olha lá, a carne tem vitamina.
Verbo ter alguma coisa, teve vitamina, é transitivo direto. O céu está em cima. Em cima é uma expressão, né, adverbial de lugar. Então, esse verbo estar, ele não apresenta complemento, porque adjuntos adverbiais, expressões circunstanciais, elas não funcionam como objeto, né, do verbo. Então, aí eu tenho o verbo intransitivo. Na letra C, ele vê, quem vê alguma coisa, é verbo transitivo direto. E na letra D, quem faz alguma coisa, eu tenho mais uma vez o verbo transitivo direto. Então, A, C e D, eu tenho o verbo transitivo direto. Na letra B, que é o nosso gabarito, porque é a diferentona, eu tive o verbo intransitivo. Então, ó, galera, letra B, questão 6, letra B, de beijo para vocês. E vamos que vamos, Fernandinha. Orando para que não haja nenhuma interrupção na sua fala, amiga. Vamos lá. Linha 7. Consuplan. Atendendo às regras de regência verbal da norma padrão da língua e preservando-se o sentido original do texto, assinale a afirmativa correta acerca das estruturas. Esquecemos de nos conectar ao que empresta sem vida, que é a própria vida em essência. Ih, gente, Fernandinha travou. A Alô me perguntou, Sônia, estar em transitivo? Isso mesmo. Nesse caso, sim, gente. Vamos lá. Lendo novamente o trecho. Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso repertório de ensinamentos. Nessa questão, a banca trabalhou o uso das preposições. Quais são os elementos que estão, de fato, solicitando a preposição? Então, vamos lá. No primeiro caso, eu tenho o verbo esquecer-se. Quem se esquece de. Então, no primeiro caso, a regência é verbal. No segundo caso, sentido à vida. Perceba que é o nome solicitando a preposição. A regência nominal. E no último caso, imenso repertório. Repertório de quê? De ensinamentos. De novo, eu tenho uma regência nominal, ok? Na letra A, as duas ocorrências do termo de possuem emprego e indicam sentidos equivalentes. Não, porque nós vimos a primeira ocorrência foi o verbo quem solicitou e no segundo caso foi o nome. Portanto, as ocorrências são diferentes. Na letra B, a expressão ao que poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por aquilo que. Então, vamos lá. Esquecemos de nos conectar àquilo que empresta sentido à vida. Esse ao que equivale ao pronome demonstrativo aquilo que. Ok? Letra B, de bom, nosso gabarito. Na letra C, caso a primeira ocorrência do termo vida fosse substituída por viver, a regência referente seria modificada. Não, né? Referente a quê? Tá? Sentido à vida, sentido ao viver, ok? Então, não se modificaria a regência do elemento. Na letra D, uma opção para a reescrita do período que continua atendendo à correção gramatical e semântica seria: esquecemos, ao nos conectar, do que empresta sentido à vida. Muita atenção à letra D, galera. A banca transformou o elemento, né? O elemento entre vírgulas em uma oração. É uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo, com a ideia de tempo. No momento em que nos conectar. Então, perceba que o sentido vai ser alterado a partir do momento em que
a banca coloca uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Nesse caso, na questão 7, gabarito letra B de bom, ok? Questãozinha no nível difícil, essa questãozinha 7, tá? Questão 8, alô, alô, galerinha da PSERG. Os termos sintáticos destacados no trecho. A Bélgica apresentou como responsável ataques que mataram pelo menos 30 em Bruxelas na terça-feira. São, respectivamente, qual é a classificação sintática desses elementos? Ó, quem é que apresentou como responsáveis? A Bélgica. A Bélgica é o sujeito simples, pois eu tenho um núcleo apenas, a palavra Bélgica, sujeito simples. No segundo caso, eu tenho o verbo mataram. Quem mata, mata alguém. Este verbo pede um complemento sem preposição obrigatória. Verbo matar, verbo transitivo direto. Em Bruxelas, representa onde eu tenho uma ideia circunstancial de lugar. Em Bruxelas, adjunto adverbial de lugar, portanto, questão 8, letra A. Sujeito simples, verbo transitivo direto e adjunto adverbial de lugar. Ok, galera? Isso aí, Fernandinha, vamos para a questão 9. Anotem aí, coloquem as observações de vocês. A Pri ficou na dúvida, né, nessa questão 8. Pri, você pode detalhar que dúvida é essa para gente? Para que a gente possa te auxiliar? Enquanto isso, vou para a questão 9, o Instituto OCP. Galera, não é a OCP não, tá? Que está fazendo o concurso da PSERG. É o Instituto OCP, são duas bancas distintas. Então, não caiam no erro de estudar de forma equivocada. É Instituto OCP, galera. Considerando as regras de regência e de colocação pronominal. Então, aqui são duas coisas. Regência e colocação pronominal. Assinale a alternativa redigida corretamente, tá? Letra A. Lembre-se de suspender a entrega de jornais e revistas. Quem se lembra, o verbo lembrar-se, quando ele é pronominal, tá? Você tem que ter a presença da preposição de. Lembrar-se de algo. Gente, certíssimo. Temos já o nosso gabarito. Questão 9, letra A. Por que as outras alternativas não podem, tá, estar corretas? Olha lá. Lembre da. Para ter essa preposição aí da, o verbo tem que ser pronominal. Então, lembre a suspensão. Essa seria a reescrita adequada. Na letra C, não esqueça-se de. Ora, temos aí o verbo esquecer-se. Ok. Pede a presença da preposição de. Ok também. Só que a questão, ela enfatiza a correção quanto à colocação pronominal. Eu não posso dizer não esqueça-se. Eu tenho que dizer não se esqueça. O não é um elemento atrativo. Então, tem que estar do ladinho aí do não, o pronome. D. Não esqueça de trancar. Olha, gente, se é de ao lado de esqueça, o verbo tem que ser pronominal. Então, não se esqueça. Faltou o pronome. Letra E. É mais preferível pedir que o vizinho escolha as correspondências do que... Primeiro que preferível é um nome, né, formado a partir do verbo preferir. Então, segue a mesma regência. Você não pode ter elemento aí, tá? Intensificador. Então, você não pode ter o mais e nem pode ter o do que. Correto seria, é preferível alguma coisa, pedir que o vizinho escolha as respondências, a suspender sua entrega. Então, galera, não esqueçam também que o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter dois complementos. Então, questão 9, letra A, Fernandinha, que é o nosso gabarito. E você vai fechar essa live aí, galera. Galerinha comentando a questão 8, voltando aqui um pouquinho, a Priscila, né? Associou o verbo matar ao verbo morrer, ok?
E aí, por isso, causou uma determinada dúvida. Né, Priscila? Aí conseguiu entender. Matar. Matar quem? 31 pessoas. Perceba que o verbo matar solicitou um complemento, ok? Por isso que ele é um verbo transitivo direto. Agora, se eu fizesse uma frase, ele morreu ontem, por exemplo, aí sim você considera este verbo como um verbo intransitivo, porque ontem representa na minha frase uma ideia de lugar, ok? Então, foi lá, letra A mesmo, gabarito da questão 8. Questãozinha 10, fechando a nossa live de toda terça-feira. Considere a regência dos verbos em destaque e assinale a alternativa. Letra A. O projeto aspira à aproximação com a comunidade, tá? Nesse caso aqui, o verbo aspirar tem o sentido de desejar, objetivar, ok? Faltou o acento grave indicativo de crase. Porque o elemento a aproximação o artigo A aspira a determinada coisa. Logo, né, a banca pediu a alternativa correta, visa a aproximação com a comunidade. Ok, o verbo visar apresenta mais uma regência. Nesse caso, visar tem o sentido de almejar, objetivar. Com esse sentido, será sempre um verbo transitivo indireto, solicitando a preposição a. A palavra aproximação aceita o artigo a mais a, fenômeno do acento grave indicativo de crase. Letra B, galera. Vamos ver os erros das outras. Na letra C, como os adolescentes preferem mais as atividades lúdicas, elas são a base da segunda etapa. Verbo preferir, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem prefere, prefere algo a algo, ok? Faltou um complemento, além de a banca ter colocado a palavra mais de forma indevida na letra C. Na letra D, os policiais capixabas assistem à comunidade no que ela necessita. Verbo assistir, galera. Nesse caso, tem o sentido de prestar socorro, prestar assistência. A construção preferencial é o verbo assistir como transitivo direto. Entretanto, há autores que sustentam que o verbo assistir no sentido de prestar socorro, prestar assistência, pode também ser um verbo transitivo indireto. É sempre ficando com a visão majoritária e trabalhando com as bancas. Então, você que vai fazer o concurso para a PSERG, Instituto OCP, adota a postura preferencial. Verbo assistir no sentido de prestar socorro, prestar assistência, verbo transitivo direto. Portanto, o acento grave foi utilizado de forma indevida. Na letra E, os policiais capixabas visam na comunidade o que ela necessita. Eu tenho aqui um uso indevido da preposição em. Quem visa, visa a. A banca utilizou de forma errada a preposição em mais a, que dá o elemento na. Então, o erro da letra E foi a preposição equivocada. Nesse caso, questão 10, letra B, de bom, 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 bom. A live é boa! Bora, gente! Dúvidas, perguntas? Estamos aqui com mais um tempinho para atender a todos vocês. Isso aí, Fernanda. Então, relembrando, galerinha, inscrevam-se nos nossos cursos simulado para o magistério. São 2 simulados de língua portuguesa, 2 simulados de conhecimentos pedagógicos. Vocês vão ganhar uma apostila de questões comentadas, vai ganhar uma apostila de questões comentadas de... São 2, né, Fê? Uma de língua portuguesa e uma de conhecimentos pedagógicos.
E Fê, a gente ainda vai fazer aquele compêndio para quem se inscrever no nosso curso com as nossas lives. Gente, são muitas questões. Eu acho que a gente faz 2 lives por semana, só no mês são 10 lives. Só aí, Fernandinha, temos 100 questões. Muita coisa, né? Isso aí, galera! Só quem se inscreve vai ter bônus, porque aqui é português com estilo, é aprovação. Obrigada! Ah, Carlinha, brinco, né? Esse brinco foi lindo. Foi lindo não, né? Foi lindo é ótimo, né? Lindo. Ih, travei com o meu brinco. Isso aí, galerinha. Um grande beijo para vocês. Quinta-feira, live lá no Instagram da professora Fernanda Santos. O tema da nossa live será vozes verbais. Ah, Soninha, isso aí, vozes verbais. Quinta-feira, assunto da live, vozes verbais. Acompanhe lá no meu Insta. Até quinta-feira, galera. Beijo. Ó, Magistério, 6h30. 6h30 estarei com vocês, galerinha do Magistério. Vamos com tudo. Nota 10, nota máxima na prova discursiva. Beijo, marida!